Nós vemos nas últimas duas aulas que Paulo escreve esta carta, ele começa falando da grave e mortal problema do pecado que todos têm. Todos que chegaram a uma idade de responsabilidade de poder distinguir entre o bem e o mal, são responsáveis diante de Deus por suas escolhas e fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai escolher mal e vai, portanto, pecar. E este pecado não pode ter nenhum lugar com Deus. Então, nós somos pecadores perdidos por causa de nossos pecados. E, na verdade, todos nós podemos testemunhar que não é por um pecado, mas é por muitas que nós sentimos essa culpa, né? Em esta lição 3, Paulo traz uma grande remédio. Deus traz. E Paulo fala sobre um grande remédio que Deus trouxe para nós e é o único remédio capaz de salvar esta condição mortal. E este remédio é fé em Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós somos salvos porque Ele fez. E quando nós confiamos nele, nós ganhamos benefícios da vida perfeita que Ele viveu. E ele começa a falar disso em capítulo 3, começando no versículo 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Justificação é outra forma de falar de salvação. Justificação está falando de salvação de uma forma legal, considerando as leis que condenava. E deixe-me ler o versículo 21, apesar que não está aqui em nossa frente. Ele disse, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo-o testemunhado das leis dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, ele começa este trecho dizendo que é manifestado. Quando Cristo veio, o mundo podia conhecer como é que Deus perdoou os pecados de Abraão, um bom homem, mas pecador. Como é que Deus perdoou os pecados de Davi, melhor rei da toda a história de Israel, mas era pecador? Como é que Deus perdoe todos os pecados que foram cometidos? Porque na mente de Deus, Cristo já veio. Deus não está preso dentro de tempo feito você e eu. Então, Cristo é a nossa Salvador. Então, mas agora em Cristo é manifestado como Deus vai salvar o pecador. E é sem lei. Isso quer dizer, o que a lei trouxe, quando indicou o caminho que devemos andar e nós não andamos, trouxe condenação, né? Nos condenou por não obedecer. Mas agora a justiça verdadeira de Deus é manifestada sem lei, é pela graça, e não pela lei que envolve obras e obediência, merecimento. Lei fala de merecimento neste caso. E ninguém merece esta salvação. Só nós que pela fé alcançamos a graça de Deus, recebemos não que merecemos, mas o que Cristo mereceu. E foi testemunhado da lei, que é os primeiros 5 livros, a Torá, do Antigo Testamento, né, o Pentateuco, e os profetas. O resto dos livros está tratado assim, leis, profetas, todo o Antigo Testamento profetizia que Deus ia fazer algo assim. Não entendia claramente o que Deus ia fazer, por isso quando Cristo chegou, poucas, aliás, receberam Ele, porque não reconheceu que Ele foi o que Deus tinha dito que estava chegando. E esta justiça vem pela fé em Jesus Cristo, versículo 22, para todos, tanto nos judeus, que também são pecadores, como os judeus,
que são pecadores, apesar de todos os benefícios. Não há diferença. E agora, em versículo 32, nós temos aqui a nossa tela. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém alcança a glória de Deus pelo próprio merecimento. Sendo justificado gratuitamente, nós alcançamos justiça gratuitamente, algo que não é merecido. Pela sua graça, a graça que Deus deu, né? A presente que Deus nos deu, para redenção, que é comprar de volta, né? O preço foi pago por nossa resgate de cativeiro. Nós éramos cativeiros em pecado e Deus pagou o preço na vida de Jesus. Então, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. A propiciação é uma palavra que trata do satisfação. Como Deus satisfez a justiça dele. A justiça dele exigiu punição por causa dos crimes da injustiça feita pelos pecados. Como foi feito? Deus é um juiz injusto que disse, olha, essa pessoa eu gosto, eu não vou condenar ele, eu vou deixar para lá, sabe? Eu vou passar por baixo do pano. Deus não pode fazer isso. Deus é justo e não pode ser injusto. Então, toda justiça tem que ser pago, ou pela pessoa, ou pelo Cristo. E quando nós escondemos nossas vidas em Cristo, é Cristo que paga o que nós devemos à justiça. Então, Cristo é a nossa propiciação. Ele é quem pagou a nossa dívida que nós não podemos pagar. Acho que todos nós conhecemos o problema que um cartão de crédito pode trazer, né? Quando a gente pega um cartão, o banco é contente de nos dar este crédito e de repente nós compramos coisas por conveniência que não precisamos. A verdade é isso, né? E de repente nós estamos cobertos em dívidas que não podemos pagar. Só estamos sufocando nos juros. Mas imagine alguém chegando e dizendo, eu vou liquidar essa dívida. E alguém que não nos deve nada, mas fez isso por amor a nós. Isto é que Deus fez em Jesus Cristo. Ele liquidou nossa dívida. Ele satisfez a exigência dos creditores. Ele pagou o preço pelo sangue de seu Filho Jesus. Ele continua aqui. Em 25 eu vou reler. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados de antes cometidos. Então, Deus não é injusto. Quem é pecador e perdoado não é porque Deus disse, oi, quanto a você eu não vou cobrir justiça. Não, tem que ser pago, mas nesse caso, Jesus é quem pagou. Então, Deus é justo e Ele é quem mandou Jesus pagar nossa dívida do pecado que nós não podemos pagar, exceto com nossa vida eterna, dando Cristo nosso lugar. E nós resgatamos esta presente pela fé. Não é uma obra, é fé, é uma aceitação deste presente, né? Nós não merecemos isto. Fé não nos torna merecedores. É de graça. Continue sempre de graça. E, portanto, em Cristo, nós não queremos dizer, eu quero justiça. Não, eu não quero justiça. Justiça me condena. Justiça condena você. Eu quero fugir de justiça em Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo é quem satisfaz as exigências da justiça. Justiça é boa, claro. É uma coisa divina, mas nós não somos santos
bastantes para aplicar justiça em ninguém, nem nós mesmos, só Deus. Então, todo julgamento, toda a condenação a alguém, nós deixamos com Deus. Só Deus pode julgar, né? Se alguém nos faz mal, Deus ajuda aquela pessoa, né? Porque Ele nos ajudou, Deus nos ajudou e nós oramos que Ele, que é a vontade de Deus, que Ele ajuda todos, que todos abrem para esta ajuda de Deus. Então, a remissão dos pecados de antes cometidos, aqueles do Antigo Testamento que eu já falei, como Moisés, Abraão, Davi, todos os heróis da fé, eram pecadores, mas perdoados pelo vendedor Salvador Jesus Cristo. Não conheceu o nome dele, mas tinha fé em Deus e sabia que Deus ia fazer algo para que a sua justiça fosse satisfeita. Sobre a paciência de Deus, 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Então, nosso tempo, o tempo do Novo Testamento, nós vemos a justiça de Deus olhando para Jesus Cristo. Jesus vivendo uma vida sem pecado, morrendo inocentemente numa cruz cruel por nossos pecados, mas Deus não deixou ele na morte, mas ressuscitou ele no terceiro dia para que ele pagar aos nossos pecados e ao mesmo tempo ser o vivo Rei de nossas vidas, Senhor de nossas vidas. Esse é que Jesus satisfaz todas as nossas necessidades. Continuando 26. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, em Cristo, nós vemos como Deus pode ser justo, apesar de salvar pecadores injustos, e justificadores, justificando aqueles pecadores, porque eles clamaram para a graça de Deus pela fé, com o coração circuncidado, como ele falou em capítulo 2. Essas pessoas mostram ao mundo como é que Deus salva. Não tem lugar para ser orgulhoso. Se eu sou salvo, não é porque eu mereço, não porque eu sou bom. Eu não sou bom. Eu sou salvo pela graça de Deus. Se você é salvo, não é porque você é bom. As pessoas podem chamar você bom, porque você está tentando viver como Jesus. E, obviamente, pessoas vão admirar isso, né? Mas o que nos torna salvos não é nossa bondade, mas é Deus. E parte dessa vida de salvação que Deus nos dá, além da promessa de vida eterna na casa dele, nós vivemos uma vida abundante, uma vida sobre as bênçãos derramadas sobre nós que Deus nos dá diariamente, nos dando muito mais do que precisamos ou pedimos, porque Ele é generoso, Ele é um Deus amoroso e generoso, um Pai generoso para seus filhos. Então, isso é que nós vimos em Jesus Cristo. Em capítulo 4, Paulo começa a mudar para mostrar de que essa justificação de fé, pela fé alcançando a graça de Deus, essa não é novidade. Esta foi como todos foram salvos. Ninguém foi salvo pela observação ou obras da lei no Antigo Testamento. Aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos por sua fé, sua confiança em Deus. É Deus que salva pela fé e nós nos salvamos pela nossa obediência perfeita. Porque, infelizmente, apesar que nós gostaríamos de ter obediência perfeita, nós não temos. Nós somos falhas. Mas Deus não exige perfeição para salvar. Ele exige uma atitude de querer agradar a Ele com nossas vidas. E essa atitude nós chamamos fé. Um desejo de acreditar, de obedecer, de seguir, de ser como Ele, de ser útil na mão dEle, de seguir o propósito dEle. Então,
A gente não deve dizer, Deus esteja no meu lado. Não. O negócio é eu estar do lado de Deus. Eu seguindo os propósitos de Deus. Não Deus abençoando meus próprios propósitos. Eu não sei o que é melhor para a minha vida. Quem sabe o que é melhor para a minha vida é quem sabe tudo e que me ama. E é mesmo para você. Quem sabe melhor para você é Deus. Quem ama mais você é Deus. Então deixe Deus guiar sua vida. Direciona. Ele quer fazer isso e Ele vai direcionar sua vida para coisas boas, para uma vida abençoada, uma vida rica em que é preciosa de verdade. Isso é que Deus quer fazer. Capítulo 4, ele fala de Abraão. Abraão, que é pai do judeu, foi salvo pela lei? Pode imaginar que sim, mas não foi. Foi salvo pela fé. E Paulo fala disso usando o livro de Gênesis, que retrata a vida de Abraão. E Abraão foi justificado pela fé que ele tinha em Deus. Deus viu a fé dele e considerou isto justiça, pela graça dele, né? Em versículo 7, Romanos 4, 7, diz, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não imputa o pecado. Quem é que o Senhor não coloque a culpa do pecado contra ele? Não é uma pessoa que nunca peca, porque não existe essa pessoa. Quem não recebe a culpa de seu pecado é a pessoa no estado de graça. Uma pessoa que vive uma vida de fé. Esta pessoa não é considerado culpado de seus pecados. Ele está tentando não pecar, mas ele peca. Ele é imperfeito. Mas enquanto ele está seguindo nos passos de Jesus, seguindo Deus, ele está considerado santo, santificado, sem pecado, pela graça de Deus. E aqui, esta passagem, Paulo tira de Salmo 32, uma passagem na metade do Antigo Testamento. Então, este estado de graça não é uma novidade só para o Novo Testamento. Isto era um estado que todos os salvos pela fé no Antigo Testamento viviam. Deus não culpa alguém de pecado e espera a pessoa pedir perdão para perdoar. Claro, nós queremos pedir perdão para nossos pecados, mas Deus não espera isso. Deus não culpa-nos para nossos pecados, nunca. Enquanto nós estamos andando na graça, na luz que é Jesus Cristo. Mas se nós desviamos dessa luz, se nós viramos nossas costas em Deus e não queremos mais de Deus, isso acontece com pessoas que começam a amar o mundo mais do que ama Deus. Eles viram as costas e vão embora e saem deste estado de graça, infelizmente. Não é um acidente, não é um pecado só, mas é uma decisão que eles fazem com a vida dele. Então, eles saem de um estado de perdão que eles gozam em Cristo. Mas enquanto estamos em Cristo, nós temos este estado de não ser culpado nunca de nossos pecados. Nós pedimos perdão, claro. Isso é nosso hábito, porque nós reconhecemos que esse hábito é uma disciplina para fortalecer nossa fé. Mas Deus não espera para isso. Ele não nos culpa daquele pecado que esquecemos de pedir perdão. Todos são lavados na sangue de Jesus, como se fosse nós vivendo numa chuveira que é de sangue de Jesus, sempre lavando. Pode jogar lama em nós, mas vai ser lavada na hora, não vai pegar, por causa da graça de Deus. Em versículo 16, ele fala, portanto, é pela fé. Essa salvação que nós temos é pela fé, para que seja segundo a graça. Por que é que Deus fez a salvação pela fé? Porque este é
para que ele podia fazer segundo a sua graça, não merecido, a fim de que a promessa seja firme. O único jeito que a promessa podia ser firme se fosse pela graça, porque se olha, minha promessa de salvação para você é firme se você obedece tudo. Então, vai ter momentos que vou sentir que não é firme essa promessa, porque eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei e fiz algo que não devia ter feito. Eu deixou um momento frágil e fraco e fez algo errado. Mas Deus faz a nossa salvação baseado na fé que está em seu coração. E a fé pode ser grande para mover montanhas ou pequena como grande mostarda. Ele não está estipulando qual tamanho de fé, só que você tenha fé. Pela fé você alcança a graça e na graça a promessa é firme. Pode ter certeza absoluta que você está salvo enquanto você está com fé no coração. Não somente é que é da lei, não somente é que é da lei, mas também é que é da fé de Abraão, o que é pai de todos nós. Então, Paulo termina versículo 16 dizendo, não é só para os judeus, esta firme promessa, aqueles que foram criados sobre a lei de Moisés, mas também a nós, que não tinha esta lei de Moisés, mas nós tínhamos a fé como Abraão tem. Então, quem tem a fé de Abraão, tanto judeus como não judeus, chamados gentios ou gregos, são pessoas que alcançam a salvação certa que Deus tem para nós em Jesus Cristo, mediante a fé. Desejo no coração de entregar a nossa vida a Ele. Que Ele nos ajude a fazer isso todos os dias, que isto seja alvo de nossas vidas. Amém.